Você vai sair daqui abençoado, amém? Você vai sair aqui cheio de fé, com alegria. A alegria do Senhor é a nossa. Aleluia, aleluia. Você sabe que lá em casa a gente tem 3 filhos. O nosso mais velho, o Vicente, já tem 10 anos, gente, olha isso. O Lorenzo, do meio, vai fazer 8, daqui a alguns dias. Caramba, a gente tem um filho de 10, um de 8. E o nosso caçula, o Benício, quantos anos o Benício tem? 4. Coisa linda, né? Quando eles são pequenininhos, a brincadeirinha é, o 3 palavrinhas, né? A primeira palavrinha que ele disse, está aprendendo a andar, né? Com 10 anos são outras brincadeiras, né, pessoal? Uma coisa mais para MMA, né? Né? Outros desafios, né? Sabem o nome de todos os jogadores. São 3 flamenguistas lá em casa. Ontem a gente gritou, hein? Mengo! Coisa linda. A brincadeira muda. E a comida, gente, criançada de 10 anos come, gente. Os pais aí dizem um amém, é isso? Gente, eles sabem comer. Especialmente se for besteira, né? A Marcele já coloca as coisas assim, salgadinho, cookie, lá no último andar da despensa. Quem disse que eles não chegam lá? Sobe um, a cancuta do outro, cadeira, escala a prateleira. Termina de almoçar, eu queria entender, pessoal. Termina de almoçar e abre a despensa. Eu queria entender isso. Almoçou, vai fazer o quê? Cortar uma bananinha com leite ninho. Quem tem essa unção? É unção da fome, unção de comer. Quem tem esse dom? Quem tem esse dom divino de comer, gente? Quem come muito? Maravilha. O Vicente esses dias comeu 3 pães francês. Imagina isso, a gente vai abrir uma padaria lá em casa. Né, Marcele? Vamos abrir lá. Marcele está até aprendendo a fazer pão. Acho que é por isso, né, Marcele? Maravilha. Exatamente, já fez um curso de comida japonesa, porque eles gostam de comida japonesa. Marcele está fazendo pão e comida japonesa. Entendeu, né? Pegou? A minha mãe também. Minha mãe faz pão de forma caseiro, gente. Pãozinho caseiro. Eu acho que pão é uma linguagem do amor de Deus, né? O cheiro da casa com um pãozinho quente. Quem gosta, gente? Minha mãe faz aquele pãozinho na forma. Lá em Joinville a gente chama pão de casa, né? Você tira aquele pão quentinho, você corta. E aí você vai deixando Deus te usar. Você passa uma manteiguinha. Quem me conhece aí? Depois da manteiga, o que eu passo? Quem me conhece? Eu passo o quê? A Denise, minha sogra, me conhece. Eu passo goiabada. E aí a presença de Deus vai vindo, gente. Pode passar uma geleinha, um queijinho Minas. Aquele cheirinho de pão, né? Sabe que Jesus falou, e é registrado isso no Evangelho de João. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Não é mesmo? Na verdade, o Evangelho de João registra os 7 eu sou, né? 7 declarações onde Jesus fala eu sou. Quem sabe os 7 eu sou de Jesus? Quem sabe comigo? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O que mais? Quem vai tirar 10 aí no Nova College? Aliás, formatura do college chegando. Eu sou a videira verdadeira, não é mesmo? E o primeiro, eu sou o pão da vida. Quem é grato? Porque Jesus é o eu sou, o grande eu sou. Jesus é o que você precisa. Nessa noite, Jesus é o que você precisa. Quem tem fé aí para acessar o que Deus já nos deu pela graça? Jesus é o pão da vida. Esse é o título dessa mensagem. Alguém diz comigo, pão da vida. Sabe, gente, para o povo de Israel, para um judeu, o pão era mais do que um alimento, né? O pão tinha um simbolismo, tinha uma história. Pão era cheio de significado, né? Para um judeu, obviamente, o pão era o alimento, era a provisão diária. Para um judeu, você sentar e partir o pão era um símbolo de amizade, né?
de acolher, de ser amigo, de ser família, de proteger. Cara, mas sobretudo, o pão na memória do judeu representava lá os dias de peregrinação no deserto, não é mesmo? Quem lembra do maná, né? O maná, que foi a provisão que alimentou o povo naquela peregrinação do deserto. Então o pão fazia parte da história, né? Da identidade, da cultura daquele povo. Os anos da peregrinação depois da libertação no Egito, o maná de Moisés. Ok? Você guarda tudo isso que nós vamos utilizar isso. A gente vai voltar nisso aqui mais para frente. Mas a gente volta na palavra, o pão, a provisão, cara, remonta o Gênesis, né? Remonta a criação. Deus cria todas as coisas. Deus trabalha primeiro no suprimento, na provisão, para depois criar o homem. Isso é uma boa notícia para nós, porque a provisão que nós precisamos, Deus já tem. Amém? Antes de você ter a necessidade, Deus já tem a provisão. Quem crê nisso comigo? Deus provê tudo que o homem precisava para crescer, para florescer, para prosperar. Deus já provisiona antes. Deus coloca então o homem e a mulher ali no Éden. No Éden, naquele lugar. Éden significa prazer, né? Num lugar de prazer, num lugar de amizade com Deus, de intimidade e num lugar de provisão total. E esse lugar foi restaurado em Jesus. Alguém é grato por isso? Esse lugar de prazer, de intimidade, de provisão, de suprimento, foi restaurado em Jesus. Mas então, vem a queda, né? Acontece a queda. O que foi a queda? É o homem e a mulher dizendo: Deus, eu não preciso de você. Eu não preciso da sua provisão. Deus, eu vou aqui confiar em mim mesmo. Não foi isso, a queda não foi isso. Eu vou confiar em mim mesmo. Eu posso prover por mim mesmo. Acontece a queda, Deus amaldiçoa a serpente, não é? E Deus vira para Eva, Deus vira para a humanidade caída. Você vai achar isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Deus fala assim para Eva: agora, você escolheu a independência, né? Você escolheu depender de você mesmo. Então agora, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Agora que você quer essa independência, você vai suar, você vai ralar para comer o seu pão. Agora é o seu pão. Que você não quis a minha provisão. Mas, gente, Deus é o Deus de toda graça. O coração de Deus é salvar, né? O coração de Deus é socorrer. O coração de Deus é prover. O coração de Deus é ser doador. O coração de Deus é amor, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Esse é o nosso Deus, não é, pessoal? A gente anda um pouco mais para frente, no livro de Gênesis. A gente chega lá em Gênesis 14, você vai encontrar isso, Gênesis 14, 18 e 19, aquele encontro de Abraão com o Melquisedeque. Melquisedeque, um flash de Jesus, uma figura, né? Um tipo que aponta para Jesus ali. Melquisedeque encontra Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, ele traz pão e vinho. Agora Melquisedeque traz pão e vinho do céu, porque era um tipo de Jesus, e Melquisedeque abençoa Abraão. Aquilo ali já era Deus, já era um prelúdio, né? Já era um prenúncio, Deus dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você caiu, eu te levanto. Você pecou, eu te perdoo, né? Você precisa de salvação, eu sou a salvação. Você está morto espiritualmente, eu sou, né? A ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é Deus dizendo: eu transformo o mal em bênção. Isso é boa notícia para alguém aqui, gente? Que Deus transforma o mal em bem? Posso profetizar sobre a sua vida que em 2025 ainda, você vai ver as bênçãos do Senhor? Você vai ver milagres do Senhor? Não aconteceu até agora, vai acontecer. Porque já aconteceu em Jesus. Porque Melquisedeque trouxe pão, trouxe vinho.
já apontando para o corpo, já apontando para o sangue, para o sacrifício de Jesus. O mal vai ser transformado em bênção, porque Deus trabalha em todas as coisas. Para Deus não é tarde demais. Para Deus o ponto final que o diabo colocou não é ponto final. Alguém crê comigo, pessoal? O diabo não coloca ponto final, quem coloca é Deus, né? Ele é o mesmo, Ele é o princípio e o fim. Ele coloca o ponto final, e o ponto final dele para você é bênção. Ele transforma as coisas. Alguém pode aplaudir Jesus por isso? Porque 2025 não acabou ainda. Eu tenho fé para crer que as bênçãos derramadas, o pastor Guga profetizou isso de manhã. Eu tenho fé para crer que as bênçãos derramadas nesse final de ano vão ser um preview, vão ser uma ideia do que Deus quer derramar sobre nós em 2026. Amém, gente? Eu creio. Tudo é possível ao que crê. Deus transforma o mal em bem. Mas olha só, a gente tem 2 pães aqui. O pão da queda, o pão do suor, né? O pão da consciência do pecado. E nós temos o pão que Melquisedeque traz, o pão da bênção, né? O pão do favor imerecido. Pão para quem é justiça de Deus. Pão para quem vive pela fé. Alguém vive pela fé aqui nessa noite? Isso fica muito claro, esses 2 pães, né? Essas 2 histórias, esses 2 contrastes, fica muito claro em João capítulo 6, onde Jesus fala: eu sou o pão da vida. O que acontece ali em João 6, pessoal? Primeira coisa que acontece, numa margem, né, do mar da Galileia, Jesus estava de um lado do mar da Galileia, e acontece exatamente o que o Gabi Cop narrou. Acontece a multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens judeus, contando mulheres e crianças, uns 15, uns 20.000 judeus alimentados a partir de uma semente, né? A partir de algo que aquele menininho colocou nas mãos de Jesus. Você pega o que você tem e coloca nas mãos de Jesus, amém? Coloca nas mãos de quem pode multiplicar. Coloca nas mãos de quem pode fazer o milagre. 15.000 judeus alimentados. Sobram ali 12 cestos cheios. Depois de alimentar toda a multidão, sobram 12 cestos cheios. Porque com Deus sempre sobra. A medida de Deus não é na conta, muito menos faltando. É uma medida transbordante. Tem bênção para você e para quem está ao teu redor. Amém, gente? Tem milagre para você e quem está ao teu redor. Foi exatamente a palavra profética que a gente recebeu quando a gente estava com o Vicente no hospital, 2 aninhos, com aquela síndrome que veio para tomar a vida dele. Uma das palavras que a gente recebeu, que a igreja estava orando, né? Quem orou pela gente naquele período lá? E uma das palavras proféticas foi: levanta o olhar aí, porque as outras crianças desse CTI vão receber milagre que vai começar na vida do Vicente. E foi exatamente o que aconteceu. 12 cestos cheios. Quem recebe essa medida na sua vida? Mas, gente, vamos lá. Uma multidão de judeus sentada num lugar que parecia um deserto. Jesus ali trazendo o pão. Isso não parece o deserto? Não parece o maná descendo do céu? Não parece ali um teatro, né? Uma metáfora? Fica tão nítido, tão gráfico, né? E aí acontece uma coisa interessante. Jesus começa a mexer com a fé dos discípulos, né? Ele pergunta para Filipe: Filipe, aonde a gente vai comprar pão para tanta gente? Aonde? Filipe, de onde vai vir pão para tanta gente? Essa é a pergunta. A pergunta é: para onde a gente vai olhar? A pergunta que eu te faço nessa noite é: para onde você está olhando? Da onde vai vir pão? Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Já sabia que o milagre viria dele, né? Viria do céu, né? Mas ele faz essa pergunta: de onde vai vir? Olha só, Jesus, o milagre é com Jesus. Não se preocupe em entender o milagre. Milagre não se entende. Você já ouviu essa frase? Milagre não se explica, milagre não se entende, milagre se crê. Não se preocupa com como.
Jesus sabe o como. Jesus tem poder. Jesus faz, ele pega 5 pães e alimenta uma multidão. Não se preocupa com como. Se preocupa em para onde olhar. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você pode dar essa notícia para o seu vizinho, cara, não se preocupa com como. Fala para alguém aí do seu lado. Não se preocupa com como, se preocupa para onde você está olhando. Acontece então a multiplicação de peixes. A multidão é alimentada. Jesus manda os discípulos para outra margem. Depois eu não sei, Jesus acho que é o primeiro surfista da história, porque ele vai encontrar os discípulos no meio do mar da Galileia. Foi com a prancha, foi com stand-up. Pegou lá um submarino, não sei, pegou um shuttle, um expresso, um frescão, né? E acompanha os discípulos até a outra margem. Quem vem atrás de Jesus e os discípulos? A multidão. Né? Vão de barco, vão também nadando, vão andando. A multidão chega da outra margem. Jesus saiu de uma margem e foi para outra margem. Está entendendo comigo a história? Eu vejo a palavra aqui enfatizando 2 margens. Uma margem lá, outra aqui. Eu vejo um contraste aqui. Você está conseguindo ver comigo? Jesus estava fazendo um ponto aqui. O ponto de Jesus é: o tempo da lei está caducando, está chegando no final. E está surgindo o tempo da graça. Está começando um novo tempo. Está começando a nova criação. Tinha um ponto aqui sendo feito. A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo fala: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo aqui nessa noite? As coisas velhas passaram. Deixa o passado para trás, amém? Deixa o passado para outra margem. Deixa o passado para trás. E aí o apóstolo Paulo fala uma coisa tão linda, a NVI traduz assim: surgiram coisas novas. Amém? Quem está aberto para o novo de Deus? Eu quero o novo de Deus na minha vida. Eu quero as bênçãos de hoje. Eu quero acessar minha herança hoje. Surgiram coisas novas. Se prepara para o novo de Deus, amém? Você se anima com isso? Então, de um lado, em uma margem, o pão, né, da mentalidade ainda de Egito. O pão da mentalidade de escravo, pão do suor, pão do calor, né? O pão ali lembrando os anos do deserto, mas Jesus estava levando eles para outra margem, o pão do favor imerecido. O pão da vida que flui do relacionamento com Deus. O pão de quem vive pela fé, o pão da fé, né? Não do esforço. Amém, gente? Quem está comigo até agora faz um gente. E aí a gente vai para o texto bíblico. Abre lá comigo, João capítulo 6. A gente vai ver do 25 em diante. Isso tudo foi o pano de fundo do que estava acontecendo aqui. Agora eles estão então na outra margem. E João 6,25 diz assim: quando encontraram Jesus do outro lado do mar, a multidão, né, perguntou: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: vocês me procuram, não porque viram os sinais, mas porque encheram a pança, né? Mas porque vocês comeram, ficaram satisfeitos. Aqui que surgiu aquela música, 5 pães e 2 peixinhos, gente. Vocês estão me procurando porque vocês comeram. Então a multidão perguntou: o que devemos fazer para a gente se dedicar às obras de Deus? O que a gente deve fazer? O que a gente deve cumprir? O que a gente deve obedecer de forma aí até fria, mecânica? Quais são as regras? Olha a mentalidade do povo, vai pegando aqui as entrelinhas. O que a gente deve fazer para obedecer às obras de Deus? O 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Aliás, essa é a versão amplificada, tá, pessoal? Que eu trouxe aqui pra gente. A obra de Deus é essa, que vocês se apeguem, que vocês confiem, que vocês dependam, que vocês tenham fé naquele que Ele enviou. A obra de Deus é diferente dessa que vocês estão pensando aí.
A multidão continua, o 30. Então eles lhe disseram: que sinal farás para que vejamos e creiamos em ti? Que obra sobrenatural farás como prova? Gente, o que eles tinham acabado de ver na outra margem, gente? Meu Deus do céu, acabaram de ver uma multidão sendo alimentada, só quando Jesus deu graças e partiu o pão. E eles perguntam: qual sinal você vai fazer? Que obra Eu tenho a impressão aqui que a paciência de Jesus estava sendo testada. Alguém tem essa impressão comigo? Né? Eles vão mais fundo. 31 eles dizem: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Moisés lhes deu pão do céu para comer. Nessa hora Jesus juntou os 2 dedos e colocou aqui assim, ó. Quem já fez isso, pessoal? Né? Isso aqui significa o quê? Qual o significado desse sinal aqui? Jesus que criou, né? Haja. Quando você bota os 3 dedos aqui, então, a paciência sendo testada, né? Moisés deu maná pra gente. Meu Deus. Estavam mexendo, né, no vespeiro. O 32, Jesus diz: eu lhes asseguro e lhes digo solenemente, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus estava falando, aquilo era uma figura, aquilo era uma metáfora, aquilo era uma história que aponta para mim. Eu sou o pão do céu, eu sou aquela história, aquilo que o povo viveu se cumpre em mim. Será que vocês conseguem ver? É isso que Jesus estava fazendo com eles. 33, o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Então eles lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. E aí Jesus arremata, né, no 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Alguém diga aleluia. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede, pois será sustentado espiritualmente. Aleluia. Ele é o pão da vida, Ele é o eu sou, Ele é o grande eu sou, Ele é o pão da provisão da vida. Gente, pergunta do milhão aqui: qual foi o problema do povo? O que o povo não entendeu? Qual foi o dilema aqui? Você concorda comigo que foi o mesmo da queda? O mesmo da queda, independência de Deus, independência de intimidade com Deus, de dependência, né? Independência de confiar, não é? O povo falando assim: me dá algumas regras, me dá aí o que pode e o que não pode, torna a minha vida mais fácil, me dá um conjunto aqui de leis. Materialismo, né? A meritocracia, né? Fazer por merecer, se auto-justificar. É isso que o povo estava falando. Me diz o que eu tenho que cumprir, a minha Bíblia fica fechada, eu só obedeço assim de forma mecânica e a gente vai levando. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é relacionamento. Você já entendeu isso, não é? O plano de Deus é intimidade. O plano de Deus é prazer, é andar com você, é ser seu pai, é ser seu provedor. Não olha para isso aqui que nós estamos fazendo, não olha para isso aqui como tradições, não olha para isso aqui como religiosidade. Você está me entendendo? Olha para isso aqui como vida, e vida em abundância. Olha para isso aqui como Jesus está vivo, nós somos o corpo de Cristo. O que Ele quer é intimidade. Não quer me dar aí 10 mandamentos. Não, Ele quer dar o coração dEle para mim. Ele quer colocar o coração dEle no meu coração. Ele quer ser um comigo. Nós não estamos atrás de religião, pessoal. Alguém está comigo? A humanidade já viu que a religião traz guerras, divide. A religião tem a questão do poder, e o homem com poder não dá certo, né?
Nós estamos atrás de confiar e de depender de Deus, de relacionamento com Deus. Você está comigo nessa noite? O povo queria religiosidade fria, o povo queria coisas, queria o pão físico, né? Jesus estava dando de si, né? Estava entregando a si, estava dando o pão da vida, que sacia a alma, né? Que supre. Como essa música que nós cantamos hoje, quero Jesus, nada mais satisfaz. Tem um verso, quando volta a música, tu está em sol, Vitor? Mais do que a prata e o ouro, não é isso? És o meu bem mais. Esse verso me quebra. Agora que já provei da tua bondade Vamos dizer mais uma vez? Mais do que a prata e o ouro? Mais do que a prata e... És o meu bem mais precioso. És o meu... Não é isso? Agora que já provei da tua bondade, nada. Quem pode cantar isso comigo? Quero Jesus, vamos juntos. Quero Jesus, quero nada mais satisfaz, nada mais satisfaz, nada mais Jesus não tem regras para te apresentar, Ele tem vida e vida em abundância para você, amém? Jesus não tem coisas para te dar, Jesus tem Ele para te dar. Com Ele você vai ser suprido das demais coisas. Você vai atrás de coisas, as coisas vão acabar, né? Porque coisas são coisas, mas o segredo da vida é dar valor ao que o dinheiro não compra. Dar valor ao sacrifício perfeito, amém? Não vai atrás de coisas, vai atrás dele, porque com Ele você vai ser acrescentado de todas as coisas. Quem pode aplaudir Jesus por essa verdade? Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Você pode falar assim: agora eu cheguei, comprei o carro que eu queria, a casa que eu queria, a cobertura que eu queria. Você vai chegar lá no pico da montanha e você vai falar: não preencheu. Dá uma ligada para Salomão. Vai ver o que Salomão falou. O homem mais rico que já pisou aqui na terra. Dá uma ligada para ele. Pergunta se preencheu. Por quê? Isso aqui é a eternidade. É só Deus que preenche. É só Deus que sacia. É só Deus que mata essa fome. Sabe, nada materialista, nada de coisas vai preencher o que Ele quer preencher e está preenchendo na sua vida. Quem recebe nessa noite? Para a gente fechar juntos, partir para uma conclusão aqui, a gente vai ver 3 ações práticas para quem quer Jesus. Quem quer Jesus? Quem quer mais Jesus aqui, gente? Não, sinceramente, quem quer mais Jesus? Quem quer que 2026 seja o ano de Jesus na sua vida, né? O ano onde Ele te satisfaz de uma forma que você nunca foi satisfeito. Eu quero mais. 3 ações práticas para quem quer Jesus. A primeira delas, se prepara, tá? Porque é simples, mas é profundo. Primeira delas, vá até o pão e coma. Vá até o pão e coma diariamente. Vá até o pão e coma. Lucas 22:19. Pegando Jesus o pão, deu graças, partiu. É isso que Jesus sabia fazer, né? Ele sabia partir o pão, porque Ele é o pão que foi partido. Ele é o pão que foi partido, que foi ao fogo, recebeu a ira de Deus no seu lugar, natureza pecaminosa. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre. Você tem paz
porque ele foi partido. Você tem paz com Deus, você deita a cabeça e fala: Deus está me guardando. Suas crianças saem de casa e você fala: os anjos estão ao redor delas. Por quê? Porque o pão do céu foi partido. Ele é o pão do céu. Vá até o pão e coma. Então Jesus partiu o pão, deu aos discípulos e disse: isso é o meu corpo, dado pela graça, dado, não vendido, não por algo que você fez por merecer, dado em favor de vocês. Comam, façam isso em memória de mim. Aleluia, vá até o pão, vá diariamente. E eu trouxe uma coisa aqui para quem quer mais de Deus, leva essa frase no seu coração. Na disciplina de ir, cada vez mais você terá fome. Na disciplina de ir até o pão, cada vez mais você terá fome. Aleluia, abra as escrituras. Medita nesse livro dia e noite. Não te desvia para a direita e para a esquerda. Você vai prosperar. Medita, participa da ceia do Senhor, participa com entendimento, né? O que é essa ceia? É a vitória de Jesus. É o sacrifício perfeito, é o preço que foi pago completamente. Participa com entendimento, adore, ore, vá até o pão. Você está entendendo? O pastor Tim Keller ensina que oração é o caminho entre o dever e o prazer. Oração é o caminho entre o dever e o prazer. É aquilo que você faz todo dia. E você vai tendo cada vez mais fome, cada vez mais intimidade, cada vez mais amizade. Aleluia, aleluia. É exatamente o que Maria escolheu, né? Marta escolheu fazer o pão físico. Maria entendeu que o pão do céu estava na casa dela. Eu vou me ajoelhar, eu vou ouvir ele, eu vou ficar com ele. Nada mais satisfaz. Maria escolheu a melhor parte. Você entende isso? Que o pão, quando você vai e come, é Deus te atraindo para Ele. Você entende isso? Que é Deus dando dele para você. Da sua plenitude, dele, nós temos recebido graça sobre graça. É Deus querendo te ensinar. É Deus querendo te encher. É Deus querendo te renovar. É Deus querendo deixar a paz que Ele já te deu, né? Inundar você, inundar sua mente, seu coração, te guardar. Amém? Gente, faz o que você precisa fazer para repriorizar as coisas. Nesse fim de ano e no ano que vem. Mas vamos até Jesus como igreja. Você diz um amém a isso? Vamos até Jesus. Não atrás do que Ele pode fazer. Vamos atrás dele. Dele. Do nosso herói. Dele que não conheceu o pecado, né? E nele nós fomos feitos justiça de Deus. Você diz amém a isso? Segunda ação prática para quem quer Jesus, para quem quer mais. Compartilhe o pão. Alguém diz comigo, compartilhe o pão. Não, com mais fé e com mais unanimidade. Compartilhe o pão. Compartilhe o pão. Atos 2:42 diz que a igreja primitiva se dedicava ao ensino dos apóstolos, né? Ao evangelho puro, à palavra de Cristo. Se dedicava à comunhão, olha aí o compartilhar. Se dedicava ao partir do pão, à ceia do Senhor, a celebração, né, do sacrifício de Jesus. Mas o partir do pão também fala de generosidade. Quem crê comigo? Né, de compartilhar, de ajudar o próximo, de dividir. E se dedicava às orações. Essa palavra comunhão é a palavra grega koinonia, que significa comunidade. Significa isso aqui. Significa participação conjunta, né? Onde cada parte contribui. Cada parte tem um papel, tem uma importância. Koinonia significa compartilhar. Koinonia significa ter intimidade. Koinonia significa harmonia perfeita. Um acorde, né? Nós somos um acorde lindo de Deus. Nós juntos somos uma harmonia linda de Deus. Como é precioso, irmão, estar
bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com... Que lindo! Aliança, corpo, koinonia. Aleluia! Quem ama isso, gente? Sabe, o congregar, a comunhão também são disciplinas espirituais. Eu trouxe uma frase aqui do pastor Mark Hodgetts. Ele pregou recentemente isso aqui, lá em Ipanema, no aniversário da igreja. Olha que coisa linda. Você pode ser um soldado sem um exército, mas você não ganhará nenhuma batalha. Você pode ser um aluno sem uma escola, mas você perderá muitas lições. Você pode ser um jogador de futebol sem um time, mas você nunca fará um gol. Você pode ser uma criança sem uma família, mas talvez você não sobreviva. Você pode ser um cristão sem uma igreja, mas provavelmente você nunca crescerá e alcançará o seu potencial. Por quê? Porque nós somos um corpo. Porque nós somos um em Jesus. Compartilhe o pão. O apóstolo Paulo fala que as consolações que a gente recebe, agora a gente consola, né? A gente recebe de graça, agora a gente compartilha de graça. Amém? Compartilhe seus testemunhos. Compartilhe as bênçãos de Deus. Você tem prosperado? Compartilhe. Deus tem feito o teste virar testemunho. Conta o seu testemunho. A gente está nessa série aqui na igreja. Conta o que Deus fez na sua vida. A gente se edifica com isso. A gente é mais forte. A gente é o cordão de 3 dobras. A gente se apoia. A gente ora um pelo outro. A gente está juntos. Vira para o teu irmão aí e fala: cara, estamos juntos. Estamos juntos. Compartilhe. E a gente chega no último ponto, para quem quer mais de Jesus, última ação. Tome posse da provisão do pão. Tome posse da provisão que há no pão. Você vai sair daqui nessa noite com toda a provisão, amém? Você vai sair daqui dessa noite alimentado pelo pão da vida. Sim, o pão, ele é a amizade, ele é a intimidade, ele é o relacionamento, mas há provisão no pão. Olha o que a palavra diz em Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele uma coisa ou outra? É isso que está escrito? Olha só, uma bênção por ano aí e vai agradecendo, tá? A cada 10 que você pede, você recebe uma. É isso que está dizendo, pessoal? Não? O que está dizendo ali? Nos dará juntamente com Jesus graciosamente o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Você tem o que você precisa, né? Gente, Deus gosta desse negócio de todas as coisas. Deus gosta de suprir. Não é mesmo? O apóstolo Paulo fala que segundo as suas riquezas em glória, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Ou seja, todas as coisas. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Você já deu uma olhada no Salmo 103? Salmo 103 fala que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Fala que Ele cura todas as nossas enfermidades. Deus tem provisão para você. Quem recebe isso, gente? Aleluia. Eu trouxe também essa frase aqui. Por que você é abençoado? Porque você tem o abençoador. Quem tem o abençoador, faz um sinal com a sua mão aí. Se você tem acesso ao abençoador, se você tem livre acesso. Por que você é próspero? Porque você é filho do que faz prosperar. Por que você vive em paz? Porque você é um com o príncipe da paz. Você tem a paz como herança, como presente. Você pode aplaudir Jesus por isso? Tome posse da provisão. Tome posse da provisão. Aleluia, vamos ficar de pé. A gente vai orar, a gente vai participar da ceia juntos. Gente, ouve com seu coração aqui. Com Jesus ninguém fica subnutrido, gente. Obrigado. Com Jesus você não fica subnutrido. Jesus é melhor que whey protein. Jesus é melhor que Iopro. É assim que fala, Iopro? Jesus é melhor que vitamina D.
Jesus tem nutrientes para o espírito, para a alma e para o corpo. Jesus é o pão da vida. Você tem o que você precisa. O que você vai fazer agora? Você vai estender a mão da fé. Amém? A fé, ela é uma mão que acessa, né? Quer dizer, o banquete já foi servido. Você entende isso? O banquete já foi servido. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. Mas o que é a fé? A fé, ela senta no banquete e ela faz o quê? É meu. A fé toma posse. Fala comigo, a fé toma posse. Toma posse, Ele já deu. Já deu. Você crê comigo que há salvação para todo mundo? Porque Deus amou o mundo, né? O que é a fé? É o crer. Essa salvação é minha. Eu recebo salvação. Quem é salvo, diga amém. Quem é salvo, diga amém. A mesma fé que você recebeu para ser salvo, você vai receber para acessar o banquete agora. Quem está comigo, pessoal? Você vai sair curado daqui nessa noite. Você vai estender a mão da fé e vai receber sua cura. As coisas estão meio turbulentas no lar, você vai estender a mão da fé e vai receber a paz que excede todo o entendimento. Vai receber a ação de Jesus na sua casa. Você vai sair daqui transformado, transformada. Por quê? Porque o pão da vida tem provisão para você. Tem provisão para você. Tem nutrientes para você. Amém? Você diz amém a isso, igreja? Aleluia. Jesus diz algo tão forte, né? Tem que saber o que está falando para dizer uma coisa dessa, né? Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem achou essa fonte? Quem achou essa fonte? Quem achou? Quem foi saciado aí em Jesus? Deixa Ele te saciar. Amém. Deixa Ele te saciar com delícias. Deixa Ele te saciar com milagres. Deixa Ele te saciar com paz. Aleluia. Aleluia. Vamos ceiar juntos, igreja? Vamos celebrar o pão da vida? Vamos celebrar? Você vai abrir essa primeira lâmina. Você vai encontrar esse pedaço de pão que representa a sua cura, representa a sua paz, representa a sua vida abençoada, representa a sua mente curada. Amém? É um símbolo. Esse pedaço de pão representa o corpo de Jesus dado por nós. Você vai comer agora fisicamente, mas algo vai acontecer espiritualmente na sua vida. Vai começar a mastigar, você vai receber os benefícios do corpo de Jesus que foi dado em teu favor. Você vai ser curado agora. A bênção vai chegar lá, né? A bênção que está sendo derramada aqui vai chegar lá. Você crê nisso? A gente está aqui comendo do pão. A bênção vai alcançar lá a sua casa. A bênção vai alcançar lá o leito do hospital, né? Você crê nisso, gente? Você crê? Alguém tem fé? Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo. Pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados. O teu castigo nos traz a paz. Nós acessamos agora, pela fé, paz, cura, família abençoada, trabalho próspero, um final de 2025 próspero, um 2026 surpreendente. Nós acessamos agora crescimento em todas as áreas. Obrigado, obrigado, obrigado pelo teu corpo. Vamos participar do corpo de Jesus. Comece a agradecer, comece a agradecer, comece a agradecer. Aleluia. Seja curado agora em nome de Jesus. Cura divina está fluindo nesse lugar, está passeando nesse lugar, está sendo derramada nesse lugar. Acesse agora pela fé, diga eu recebo, diga eu tomo posse. Seja curado, seja renovado, seja fortalecido, seja rejuvenescido em nome de Jesus. Receba força agora. Ele é a tua força, né? Recebe a alegria do Senhor, que é a tua força. Quem recebe, diga amém. Te convido a abrir a segunda lâmina. Tem aí o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, né? O sangue que perdoou nossos pecados, que nos deu uma nova identidade. Sangue de Cristo. Amém? Você é perdoado, amém? Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? As coisas velhas, o que? Passaram. Diga comigo, as coisas velhas. Fala com fé, as coisas velhas
passaram. Aleluia. Você é livre, você é amado, você é perdoado. Você não está mais onde você está, você foi transportado, né? Do império das trevas, do Egito. Não só físico, entenda aqui o que eu vou dizer agora. Não só o Egito, a escravidão, mas a mentalidade do escravo. Mentalidade do pecado. Você saiu desse lugar. Você saiu. Você está num lugar agora de filho amado, né? Favorecido por Deus. Deus olha para você e sorri, né? Deus olha para você e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Essa é a minha filha amada, a alegria da minha vida. Por quê? Por causa desse sangue, porque o preço foi pago. Amém, gente? Vamos beber do suco de uva do corpo de Jesus. Beba e agradeça. Beba e agradeça. Alguém pode dizer nessa noite: nada mais, nada mais, nada mais. Vamos, se você quer Jesus, cante isso comigo. Quero Jesus. Eu quero Ele. Eu quero Ele. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Eu quero Ele. Vamos, nova. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Ninguém mais, eu não quero nada mais. Eu quero Jesus. Eu quero o pão do céu. Eu quero o pão da vida. Eu quero intimidade. Eu quero revelação. Eu quero águas mais profundas. Vamos juntos levantar nossas mãos, cantar. Quero ver. Nova igreja cantando. Pão do céu, pão da vida. Satisfaz. Nada mais. Eu quero ver. Eu quero. Nada mais. Aleluia. 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 Meu irmão, recebe um final de ano próspero. Recebe intimidade com Deus. Recebe níveis mais profundos. Recebe o presente da amizade, da revelação. Aquele prazer, né? Prazer lá do Éden. Recebe esse prazer da presença de Deus. Na sua presença há delícias. Há delícias perpetuamente. Recebe esses presentes da amizade com Deus. Recebe a unção de Deus sobre sua vida. Recebe um fim de ano maravilhoso que vai ser um sinal, né, do que você vai viver em 2026. 2026 você vai viver no Éden de Deus, no melhor de Deus. Você tem algo melhor do que Adão, do que Eva tinha. Você tem a presença em você. Desfruta da presença, seja cheio do Espírito Santo. Recebe do pão da vida. Recebe também agora uma semana abençoada, amém? Olha só que profético, dezembro está começando aí, né? Dezembro começa aí. Recebe um dezembro sobrenatural. Recebe um mês transbordante, sabe? Milagres, sabe? Bênçãos. Você vai ter que falar, vamos organizar aqui. Uma cada vez, porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quem recebe um dezembro sobrenatural? Quem recebe milagres? Um dezembro maravilhoso. Aleluia. Você é mais que abençoado. Você é mais que vencedor. Por quê? Por causa do
pão da vida. Amém, gente? Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus!